Opa, hoje eu vim trazer um vídeo de como foi minha experiência queimando a minha cabeça por 4 dias até finalizar uma calculadora. E não sei porque foi de geometria plana, mas eu só saí fazendo mesmo. E eu vim mostrar o resultado pra vocês. Ficou até bem trabalhado e eu também vou deixar ela no link aí embaixo pra quem quiser baixar ela. Bom, quando eu comecei a pensar na calculadora, eu fiquei refletindo, por que uma calculadora, cara? Pra que eu vou fazer uma calculadora? Aí eu cheguei à conclusão e pensei, pô, acho que vai ser bom porque, sei lá, só pra treinar alguns conceitos. Foi tipo assim, literalmente foi isso que eu pensei na hora. Tava muito confuso, mas eu resolvi fazer uma calculadora. Aí, a partir do momento que eu defini o que eu queria fazer, que era uma calculadora, obviamente, eu fui pesquisar sobre videoaulas, tipo assim, de matemática. E o que aconteceu? Eu tracei o seguinte plano. Vou pegar as informações sobre geometria plana e vou passar isso pro bloco de notas e deixar tudo armazenado lá. E aí eu pensei, pô, vou começar a ver as fórmulas e vou deixar todas anotadas num canto pra quando eu for começar a fazer ela, tá tudo ok. Aí foi assim que eu comecei a fazer. Depois disso, como eu ainda não sei muito de programação, claro, eu fui pesquisar algumas coisas como como que eu posso falar? Funções, que é uma coisa que eu tô aprendendo agora, que eu até achei no canal do programador Python, o cara é muito bom, sinistro. Aí eu fui lá e comecei a aplicar as definições no meu projeto, que antes eu não tinha nenhuma definição. Então, por causa desse motivo, eu tive que reestruturar todo ele de novo. Eu tive que voltar a pesquisar outras coisas. Tipo, eu ia usar uma biblioteca chamada OS, que ela ajuda em mexer com o sistema do computador, no caso, o terminal. E como não estava funcionando isso, eu tive que achar uma maneira de facilitar isso, que é o que normalmente os programadores eles tendem a fazer. Que é o seguinte, você é feito para solucionar problemas e não ficar travado em problemas. Você não tem que tentar achar uma solução e acabar fazendo outra besteira. Aí eu falei, pô, eu vou indo mais fácil, vou pensar em tal coisa, tal coisa, tal coisa. Que é como que eu vou mostrar depois o que eu fiz pra substituir uma biblioteca só por um escopo. Eu fui lá, pesquisei, usei o ChatGPT, porque ChatGPT é muito importante para um programador atualmente. Qualquer dúvida que você tiver, você joga lá, o cara vai te responder. Você fica até surpreso que ele acaba te mandando um código. Aí você consegue até ler e até passar pro seu, caso você tenha alguma dificuldade. Aí depois de eu resolver o problema das definições, que no caso são funções, e o problema de limpar a tela, eu fui começar a fazer a parte eu fui começar a pensar a parte de estudos, né? De como o robô ia falar isso. O robô não, é uma calculadora simples. Ia falar isso pro pessoal que tá usando. Aí eu pensei no seguinte, cara, eu vou estudar primeiro como vai ficar a estrutura dele e depois eu vou lançar isso pro código. Aí tá bom. Fui lá, fui pesquisar de novo sobre como fazer uma coisa simples que me ajude toda vez que eu for repetir isso. Aí eu fui lá e criei mais uma definição, que é muito importante. As funções são muito importantes, que são os def. Isso me ajudou muito, porque fez o meu código ficar muito mais limpo. Então essa é uma das partes que eu estudei bastante pra poder ficar mais rápido, né? O código, a leitura do meu código, pra quem quiser depois de ler no GitHub, tá lá no GitHub, eu botei lá. Aí, depois de eu ter feito a parte da introdução da minha calculadora, que foi como eu pensei ela, o que eu pesquisei, e depois de eu ter estudado, eu fui pensar em como estruturar ela, que foi bem
foi meio complicado fazer isso. Porque mesmo que minha lógica seja boa, é meio complexo quando você vai passar isso pra linha de código de primeira. Você tem que ficar pensando, caraca, o que eu vou fazer, cara? Não sei. Você fica perdido, né? Aí eu fiquei meio confuso. Aí eu fui lá, fiquei mó tempão olhando pra cara da tela do computador. Aí eu falei, tá bom. Aí eu joguei de novo outro bloco de notas pra poder começar a fazer o programa Python no VS Code. Aí eu comecei a fazer. Quando eu comecei a fazer, a minha mente começou a clarear. Que tudo começou a ficar mais prático. Quando você começa a exercitar aquilo, quando você começa a fazer aquilo, as coisas vêm na sua cabeça. Então foi basicamente isso, que foi como eu separei minhas ideias, como eu estruturei, como eu estudei, como eu pesquisei para fazer esse meu primeiro mini projeto. Bom, quando eu comecei a elaborar a parte da calculadora, como vocês podem ver que é até bastante coisa, fiz bastante coisa, mas eu repeti muitas das linhas de código. Eu comecei primeiro importando uma biblioteca chamada Time, que serve para dar um tempo entre as ações que você pedir para o código. E depois disso, de eu ter feito esse import, eu comecei a criar as definições, que foram essas aqui, essas 6 no caso. Primeiro, essa daqui de limpar, eu tinha pensado em um jeito mais simples de deixar o código limpo, porque eu não estava conseguindo importar uma biblioteca OS, como eu tinha dito. Então eu preferi arranjar um jeito, aí eu usei um escopo. Isso daqui é um espaço. Aí ele tá de acordo com a quantidade que eu quero multiplicado por 50. Então toda vez que eu executar o código, tipo, ó, cadê? Deixa eu ver aqui onde é que tá saindo isso daqui. Tá. Aí eu quero que encerre. Pronto, ele não vai dar mais nada. Aí se eu começar o código de novo e pedir pra ele continuar, aí ele vai limpar tudo. No caso, ele vai fazer aquele processo de dar uns escopos e vai limpar toda a barra pra mim. Aí vai voltar ao normal, como se não tivesse nada em cima, mas tá em cima. É uma forma que eu achei de deixar o código limpo. Aí foi pra isso que eu criei essa definição limpar. A linha só foi pra deixar o código mais bonito, né? A apresentação dele mais bonita, tipo, deixar assim e tudo mais. E essa daqui eu criei pra me ajudar, né? Porque eu ia usar isso daqui 1, 2, 3 vezes. Aí eu preferi criar uma definição que já tinha lá toda pronta. E essa daqui de verificar a fórmula, se eu não me engano, eu acho que tá lá embaixo. Cadê? Tá aqui. Deixa eu ver se eu apliquei ela. Eu apliquei. Essa parte aqui é o verificar a fórmula que tava lá em cima. Eu só joguei os dados e ele printava automaticamente, meio que isso. Tipo, eu fiz toda uma estrutura bonitinha, mas já vou falar sobre isso. Aí eu fiz a da explicação também, que é um texto. Fiz tudo aqui repartido como se fosse essas outras definições, só que tudo dentro de uma só. E esse retorno é pra quando pedir pra... Cadê? Deixa eu ver onde ele tá usado aqui. Aqui. Quando desse alguma falha no código, ele ia retornar até aqui mais ou menos. Cadê? Até aqui. Aí ele ia continuar fazendo o código todo de novo, entendeu? É como se fosse um restart pro código. Aí começou as linhas de código. Eu usei um while, true, pra ser um código infinito, né? Pra ele ficar em loop infinito. E eu comecei a criar a estrutura dele. Comecei criando a tela de interface, que é essa daqui. Cadê? Deixa eu aumentar aqui. Aí ele fica assim. Que é no caso essa área aqui.
Aí eu dei uma linha, que é como tá aparecendo aqui, e eu fiz a pergunta, né? Eu fiz um print primeiro e depois eu fiz um input de decisão, que aí fica 2 perguntas, ó. E só a segunda é boa para responder. E eu utilizei o ponto Lauer aqui para sempre receber letra minúscula, não importa o que, para ficar mais fácil do código conseguir ler, né? Aí depois dessa primeira etapa construída, eu comecei a fazer o quadro das decisões, que no caso ou era estudo ou era usar os cálculos. A de estudo foi muito mais fácil do que a de cálculo, porque eu não tive que ficar refazendo várias fórmulas, né? Aí de estudo eu pegava o textinho, colocava e perguntava se a pessoa queria prosseguir ou não, como tá aqui escrito. Aí eu usava o limpar, dava um tempo com a biblioteca e o programa retornava ao início. Se ele não quisesse, ele ia quebrar o programa e ia só parar mesmo. E assim por diante de todas. Só que cada um com a explicação da sua matéria adequada. Aí, deixa eu minimizar aqui logo pra gente chegar na parte dos cálculos. Bom. Aí se a decisão fosse cálculo, aqui começou o caos, pra falar a verdade. Aqui que eu passei mais tempo fazendo coisa. Aqui ficou a mesma coisa lá de cima, tudo bonitinho, organizado. Só que o problema começou a partir daqui de dentro, porque eu tive que fazer eu tive que ficar olhando material de estudo para depois passar aqui para dentro em formato de linguagem de código, né? Porque o computador é burro e você que tem que construir as coisas para ele. Aí tá bom. Eu fiz isso em todas, né, para falar a verdade. Aí eu pegava o valor da área, dependendo, se tivesse um valor específico de altura ou base, caso ele tenha área, né, no caso. Aí essa daqui era pra conta só de área. Esse daqui era pra caso não tivesse área, ia direto pra cá pra baixo. Cara, foi um saco fazer isso aqui. E eu repeti isso em todos. O mais tranquilo foi o quadrado mesmo, porque L ao quadrado, aí é muito de boa. Mas o resto eu passei codando muito tempo aqui. Olha isso. Passei muito tempo codando isso aqui. E pra eu estruturar isso foi um saco, né? Porque eu tive que ficar pensando várias vezes em como cada um funciona, como cada parte do código vai funcionar. Porque eu tive que primeiro pensar nas 2 opções que eu daria para minha calculadora, que foi de estudo e cálculo, e como eu ia estruturar cada uma. E aí eu passei as ideias delas para um bloco de notas. Eu comecei criando a primeira decisão de estudo, que foi a mais simples, que eu só colocava a fórmula e explicava o básico de cada um. E a de cálculo, que eu tive que literalmente fazer todas as fórmulas, todas as variáveis possíveis para a fórmula. E eu tive que começar a mostrar os cálculos também, que tem até uma hora aqui, ó. Vou até mostrar, fica mais simples. Eu vou botar um valor qualquer, tipo, tem área, sim. Aí eu falo 14 a área. Altura. Aí eu vou colocar o valor da altura, redondo, 7. Aí tá bom, eu coloquei assim também pra pessoa conseguir sempre visualizar se ela tá com a conta certa. Que aí se não tivesse certo, ela ia voltar pro início e fazer de novo, porque eu ainda não achei uma fórmula. Tá vendo aqui, ó, o espaço de limpar. Eu não consegui corrigir isso daqui muito bem, mas futuramente eu pretendo corrigir. Aí ia voltar pro início a ponto de a pessoa poder refazer de novo, porque eu ainda sou novo nesse mundo, então eu não sei muito bem fazer os códigos retornarem para os seus devidos lugares. Mas para mim a primeira experiência foi isso aí que eu fiz. Eu comecei a estruturar por partes, pensei direitinho, fiz todas as fórmulas certas que eu pesquisei. Aqui é a do quadrado, que foi demonstrada ali, eu demonstrei toda a conta, tudo digitado por parte, tudo muito bem feito, pelo menos até o que eu sei. E foi isso. Essas foram as coisas que eu fiz. Foi toda essa linha de código que eu fiz. A mais chata foi a do losango, que eu achei que teve muita coisa que eu tive que fazer. Mas de resto deu tudo certo. E é isso.
foi isso meu vídeo como primeira experiência fazendo um programa que foi longo, né? Que durou uma semana, mais ou menos, 4 dias, sei lá. Essa foi minha experiência. E obrigado por terem assistido até o final. Eu espero que tenha valido alguma coisa pra vocês. Eu espero que também consigam usar a minha calculadora. Foi uma experiência boa, mas também bem sofrida, porque, nossa, é muito ruim ficar acordado de madrugada fazendo essas coisas. Que aí você olha pro lado e teu pai tá falando, vai dormir. Aí você tá ali fazendo negócio e não quer dormir porque não acabou ainda. Tem que ter paciência, né, pra conseguir completar essas coisas. Mas é isso. Espero que tenha sido agradável. E é isso. Eu sou o Corraco e tchau.